Fala pessoal, tudo bem? Professor Edgar de novo e vamos ao nosso vídeo de função composta. Para falar de função composta, é importante entender a definição, tá? Mas para as questões que aparecem na AFA, na SpaceX, na Escola Naval, no geral, elas vão trabalhar pouco com a definição, vai trabalhar mais com a parte algébrica, mas claro que é fundamental a gente entender essa definição. Então, eu peguei duas funções, uma função f definida de A até B e uma função g definida de C até D, beleza? Tais que, obrigatoriamente, f do A teria que estar contido no C. Edgar, não entendi assim. Como assim o f do A? O A é um conjunto? Isso. Quando a gente faz essa notação, eu estou falando justamente de quê? Da imagem da função f. Imagem de f. Ah, entendi, Edgar. Então, quando eu faço lá, ó, f dos valores do domínio da A, eu achei a imagem de f. E eu falei que isso tem que estar contido no C. Quem é o C? O C é o domínio de G. Edgar, obrigatoriamente, para fazer uma função composta, eu preciso dessa restrição? Sim. Só que, no geral, galera, a gente não precisa ficar verificando se isso é verdade. Basicamente, se eu pegar e jogar o valor aqui dentro e der uma função bonitinha, tá tudo bem. Inclusive, a gente vai ver um exemplo disso dentro da questão da Escola Naval daqui a pouquinho, beleza? Tá. E aí, como que isso funciona, tá? Para ajudar a visualizar. Tem um diagrama, que é o seguinte. Quando eu coloco aqui o conjunto A, conjunto de partidas de f, ele vai pegar cada valor x e transformar em um valor y. Lembra que quando eu falo aqui, ó, seria x transformado, entre aspas, em y da função b. E aí, todos esses y transformados seria o quê? Seria justamente a imagem. Lembra que o A é o quê? Conjunto de domínio. O B é o contradomínio. E aí eu tenho a nossa imagem ali dentro. Beleza até aqui? Ok. E aí agora, o que seria a função G? Seria o conjunto C ao conjunto D. Ah, aqui ó, setinha azul. Vamos falar que isso aqui é a transformação F. Agora, a função G, ela precisaria ter o quê? Ela precisaria conter essa imagem. Pô, Edgar, mas precisa ser exatamente o B? Esse C precisa estar ali? Eu já vi isso em alguns livros. Não, gente. Quando o livro faz isso, ele está trazendo uma simplificação. Mas eu poderia pegar um conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó, ser o conjunto quê? Esse conjunto C. Ah, bastaria que isso fosse verdade e eu tivesse a transformação disso para valores. E aí, já como eu usei x e y, eu vou usar o que agora? Vou usar o z. Bastaria que isso fosse necessário para a gente conseguir fazer a composição. Bastaria que uma partezinha, certo? Ou seja, perdão, a imagem fosse uma partezinha desse domínio. Por quê? Se isso for verdade, na hora que eu pegar agora esses valores aqui e jogar lá dentro para fazer a função, vai estar tudo certo. Então aqui seria a função g. E aí o que seria fazer a função composta? A função composta g composta f, eu vou justamente pegar o quê? Eu vou pegar os valores de f e jogar direto lá dentro. Pois agora me confundiu. Peraí, fazer a função composta g composta f seria pegar aqui e jogar lá? Isso. Entre aspas, quando eu tenho duas funções, eu teria duas transformações. Nossa ideia agora é das duas transformações transformar em uma só. Não sei se eu entendi. E aí, quem seria o conjunto de domínio dessa função? Seria o conjunto A. Qual seria o conjunto de contradomínio dessa função? Seria o conjunto D. Aqui eu tenho que a F está transformando x em y. E a G, teoricamente, estava transformando, e aí eu vou colocar como um x' aqui, ó, um x asterisco. Em quê? Transformando em Z. Beleza? Porque, teoricamente, a G aqui, ó, seria qualquer valor. Mas quando eu faço essa composição, na verdade eu só estou pegando quem? Só a imagem dessa. Que coisa linda. Então eu estou pegando o Y e transformando o Y em Z. Dá para pegar a ideia? E a notação disso, galera, que a gente lê G composta F, ou simplesmente GOF, né? E aí então tem a GOF, tem a FOF, a gente vai ver algumas durante os vídeos. Seria notada dessa forma, G composta F de x assim,
ou dessa forma, ou ainda a forma que eu mais gosto de visualizar é g de f de x, dessa forma. Essa forma aqui ajuda muito mais. A gente já vai ver por quê. Beleza? Guarda isso aqui com carinho. Edgar, isso está confuso. Cara, como eu falei, a definição é um pouquinho chata, mas as questões são simples. Olha a questão da AFA. Eu pego um conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. E eu pego uma função f definida de A em A. Conjunto de domínio, conjunto de contradomínio. Crio a seguinte lei, que f de 3 vai ser igual a 1, em qual condição... Ou, f de 3 igual a 1, perdão. E que o f de x vai ser x mais 1 se o x não for 3. Tá, e que, como assim? Vamos lá, vou calcular. Quais seriam os valores possíveis para o x da f? Quais são os valores de de domínio? 0, 1, 2 ou 3. Se eu calcular os de 0 aqui, ó, f de 0, quem seria f de 0? Seria 0 mais 1, que vai dar 1. Se eu calcular o próximo, f de 1, isso vai dar 1 mais 1, 2. F de 3 vai dar... F de 2, olha lá, já fiz a conta rápida de cabeça. Ó. F de 2 vai dar 3. E o F de 3, vou jogar aqui? Porque, ó, ele falou que era essa lei só se o x fosse o quê? Diferente de 3, beleza? O F de 3 vale 1. Tranquilo até aqui? Aí, ó, F composta F de x é igual a 3. Como é que a gente lê isso daqui? Pô, de outra forma, que eu acho mais simples, seria f, abre, ó, de f, abre, de f de x, agora sai fechando. Fecha 1, fecha 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E a questão falou que isso vale 3. Tranquilos? Respira fundo. E aí você olha para as definições. Quando que o f de alguém vale 3? Qual é a única condição? F de 3 vale 1, f de 0 vale 1, f de 1 vale 2 e f de 2 vale 3. Edgar. Então, peraí. Para o f de alguma coisa dar 3, essa alguma coisa teria que ser o quê? O 2. Então vou botar x2. Não, calma, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou botar uma máscara, ó. Aproveitar aqui, ó. Embalos de carnaval. Coloco uma máscara nisso aqui. Leiam isso. F de alguma coisa vale 3. Quem é essa coisa para o f dar 3? Essa coisa tem que ser o quê? O 2. Agora entendi. Então, peraí. Quem é 2, então? F de x tem que valer 2. Faz sentido? Cara, agora entendi. Então, peraí. Por isso que ler dessa forma é melhor do que dessa, né? Isso. Porque a gente vai literalmente encaixando as coisas ali. Algumas questões a gente vai de fora para dentro, como essa, e algumas a gente vai de dentro para fora, que a gente já vai ver alguns exemplos. Tá bom, vamos continuar. E agora, ó, coloca uma máscara. Você lê isso daqui como? F de x igual a 2. Tá, leia, coloca uma máscara no que está aqui dentro. Coloquei uma máscara. F de alguma coisa vale 2. Olha para as relações. Quando que f de alguma coisa valia 2? Quem tinha que ser essa coisa? F de 3, 1, F de 0, 1, F de 1, 2, F de 2... tá aqui, ó. Tem que ser quem? Aqui tinha que ser o vermelhinho, agora o verdinho. Então, essa coisa que tá aqui dentro, essa máscara que a gente colocou, vai ter que ser o quê? Seria o F de 1. Então, o que tá ali dentro tem que ser 1 obrigatoriamente. Então, eu vou ter que F de x tem que ser 1. Logo, quem é o x? Agora, a gente tem duas hipóteses. Para f de x ser 1, eu tenho que o x é igual a quanto? X igual a 3 ou o x igual a 0. Pronto, acabou a questão. Beleza? Pegaram a ideia? Mais um exemplo? Questão da escola naval. Fala que f de x é 1 sobre 4x menos 1. Fala que g de x é o quê? 2x ao quadrado. E ele está pedindo o domínio de quem? Da FOG. F composta g de x. Quem é a FOG? Lembra que F composta G, ó, eu prefiro ler dessa forma aqui, ó. É F de G de X, fica mais fácil de ler. Tá bom? Se é F de G de X, quem é a função F de G de X? Pois, galera, não sei como é que eu vou juntar essas coisas. Então, ó, só um exemplo aqui rapidinho. Imagina que eu quisesse calcular o F de 2. Quem seria o F de 2, galera? Edgar, só substituir x por 2. Isso. Não ficaria 1 sobre 4 vezes 2 menos 1? Certo? Certo.
Se eu quisesse calcular o f de 0, f de 0, 1 sobre 4 vezes 0 menos 1. Agora, eu poderia calcular o f de 1/4? Se eu tentasse calcular o f de 1/4, o que aconteceria? 1 sobre 4 vezes 1/4 menos 1. Galera, quanto que dá 4 vezes 1/4? Dá 1. 1 menos 1, 0. Posso colocar 0 no denominador? Então, repara que 1/4, por exemplo, ele não pertence ao domínio da função f, tá bom? Então, eu não posso ter esse valor para domínio da função f. Não é isso que a questão está pedindo. Fez sentido até aqui? Tá, Edgar, isso é valores numéricos, isso eu sei, isso aí é fácil. Então tá. Então você pergunta agora assim, ó, f de coraçãozinho. Que é isso, Edgar? O que é coraçãozinho? Qualquer coisa. Se eu coloco um f de coraçãozinho, repara que o f de 2 não ficou 1 sobre 4 vezes 2 menos 1. F de 0, 1 sobre 4 vezes 0 menos 1. F de alguma coisa, 1 sobre 4 vezes essa coisa. Então, ó, 1 sobre 4 vezes essa coisa, que é que eu chamei de coração, menos 1. Pronto, isso seria f de coração. A função composta é exatamente isso. Quando eu olho para isso daqui, eu vou olhar para essa coisa que está dentro e vou pegar na função f, que é essa função de fora, vou tirar o x e colocar o que está aqui dentro. Só que quem está aqui dentro? O f. Então vai ficar 1 sobre 4 vezes g de x menos 1. Aqui, ó, vamos botar um vermelhinho aqui, ó, para ficar mais evidente. Já acho que eu peguei a ideia. Então é só isso para achar uma composta? É literalmente você pegar o valor de x na equação e substituir pelo que tiver aqui dentro. Fez sentido? Então tá. E agora, quem é a função g de x? A gente vai substituir. A função g de x é 4 vezes 2x² menos 1. Então ficou 8x². Beleza? O que a questão manda calcular? Domínio disso. Para fazer o domínio dessa função, basta fazer que esse denominador tem que ser diferente de 0. Para esse denominador ser diferente de 0, eu tenho que 8x² menos 1 é diferente de 0, x² diferente de 1/8, x diferente de quem? Mais ou menos 1 sobre 2 raiz de 2. Beleza? Então, Edgar, não entendi, peraí. Ó, peguei o denominador, 4 vezes 2 dá 8x² menos 1, e tem que ser diferente de 0 porque eu não posso colocar 0. Passei o 1 para lá, passei o 8 dividindo, tirei a raiz quadrada. E aí, só cuidado. Lembra que quando eu tenho x² igual a um valor, quando eu for tirar a raiz quadrada, é o módulo de x. Logo, existem sempre as duas opções. Beleza? Pronto, então se eu colocar esses valores para a composta, vai dar merda. Ou seja, são valores que tem que estar fora do domínio. Beleza até aqui? Bom, vamos a mais alguns exemplos. Questão do iPhone de 2023. Ele falou que g era uma função polinomial do primeiro grau. Então, quando ele falou que é polinomial do primeiro grau, a gente já sabe que g, ela tem essa cara aqui, ó, ax mais b. Beleza? Decrescente. Ou, se é polinomial do primeiro grau e ela é decrescente, então a gente sabe também que esse a é negativo. Beleza? Tal que g de x é 9x mais 8. E aí ele pede para calcular o g de 2, g de 5, g de 8 e assim por diante. Beleza? Aí você vai falar, caraca, como é que eu vou fazer isso? Para jogar o x igual a 2 aqui, ó, 9 vezes 2 dá 18. Mais 8 vai dar 26, então é 26. Não, galera, porque repara que se eu colocar o x igual a 2 aqui, eu não vou achar g de 2. Eu vou estar achando g de 2. Então quem é o g de 2? Não sei. Aí o aluno fica... Mas galera, vamos lembrar? A função g de x, ela não tem a cara ax mais b? Tá, já tem. E ele não falou para você que g de x, isso aqui não é igual a 9x mais 8? Tá bom, Edgar. Então, se eu mandasse vocês calcularem g de 1, quem seria g de 1? A vezes 1 mais b. G de 2. A vezes 2 mais b. G de... Agora, ó, já foi um coração, agora a gente coloca uma estrelinha. A vezes estrelinha mais b. Então quando eu quero calcular o g de g, ou seja, ó, g composta é g, famosa GOG, né?
que eu faço? Se você fez até com estrelinha, por que você não pode fazer com G, ô criatura? Pode fazer, ó. Então vai ficar A vezes a própria G, beleza? Mais B. Contudo, essa questão tem uma outra sutileza. Galera, ele fala para todo x real. Quando ele te dá aquele para todo, essa igualdade aqui ela está imprecisa. Isso é mais que uma igualdade, isso é uma identidade. Por que uma identidade? Ué, se é igual sempre para qualquer valor de x, significa uma identidade. Edgar, não entendi. Eu posso falar que uma equação do primeiro grau ela é igual a uma equação do segundo grau? Posso. Uma equação do primeiro grau, vocês já estudaram que isso é uma reta. Uma do segundo é uma parábola. Falar que uma é igual a outra significa falar que existem o quê? Pontos de interseção. Tá tudo bem. Agora, quando ele fala que é igual sempre para todo x real, cara, todos os pontos sempre têm que ser iguais. Então uma coisa só pode ser idêntica a ela mesma. Ah, entendi. Isso, para quem ainda não estudou, vai aprender melhor esse conceito lá em polinômios, beleza? Então, quando ele traz aquela informação de ser igual para todo x, ele está garantindo o quê? A identidade. A 9x mais 8. Beleza? Ó, A vezes estrelinha mais B, A vezes g de x mais B. Sendo que a função g, qual era a cara dela? AX mais B. Então vai ficar A vezes AX mais B idêntico a 9x mais 8. Aplicando a distributiva aqui, ó. Pega aqui, ó, o A para todo mundo. E aí como é que vai ficar aquilo ali? Vai ficar A ao quadrado x mais AB mais B idêntico a 9x mais 8. Então, obrigatoriamente, esse A ao quadrado, ele vai ter que ser igual, numericamente igual ao 9. Ah, agora fez sentido aquela informação de ser decrescente, porque eu achei que existem dois valores possíveis do A. O A teria que ser igual a 3 ou o A igual a menos 3. Faz sentido 3? Não, porque ele falou que era uma polinomial decrescente. Então o A igual a menos 3. E ainda, vamos lá? Esse troço aqui, que seria o termo independente, AB mais B, teria que ser numericamente igual a 8. Então vai ficar aqui, sendo que o A vale menos 3, ó, então vai ficar menos 3B mais B igual a 8, logo B igual a quanto? Menos 3B mais B vai dar menos 2B, passa para o outro lado, 2 dividindo, 8 dividido por menos 2, menos 4. Perfeito. Então tá. Agora sim eu sei quem é a função g. Quem é a função g? Aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, de verdinho, ó. Quem ficou sendo a função g? A. Quem é o A? Menos 3x. Quem é o B? Menos 4. Beleza? O que ele pede para calcular? G de 2 mais G de 5 e assim por diante. Quem seria o G de 2? G de 2 vai ser o quê? Substitui aqui, ó. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Menos 6 menos 4, isso vai dar menos 10. Quem vai ser G de 5? G de 5 vai ser 3 vezes 5 vai dar 15, menos 15 com menos 4, menos 19. Mais um aqui, ó. G de 8. Quem é G de 8? 8 vezes menos 3, menos 24, menos 24 com menos 4, menos 28. E galera, o que acabou aparecendo? Ah, no enunciado, perdão. Ele até trazia, falava que 2, 5, 8, até o 44, ele falou no enunciado que era uma PA. Só que aí repara que acabou que os termos também são o quê? Os valores ali, as imagens, também formam uma PA, beleza? De qual razão? Menos 9. Qual a 1? E qual é o AN dela? Ou seja, quem seria o AN da PA? G de 44. Então a gente continua fazendo isso aqui. G de 44, quem vai ser o G de 44? Cadê? Menos 3 vezes 44 com menos 4. 3 vezes 44 daria 120, 120 com 12, não é isso? 120 com 12, 132. Então ficaria menos 136. Tomara que eu não tenha errado em conta. Se ficou dessa forma, quem é o A1? E aí eu preciso somar. Soma dos termos de uma PA. Já estudaram isso, né? A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, quem vai ficar sendo essa soma? Diga, tá acabando o espaço, é verdade, ó.
vai ficar aqui, quem é o A1 da PA? Menos 10. Quem é o AN da PA? Menos 136. Quem é a quantidade de termos? Pô, Edgar, essa eu não sei. Vamos lá, gente. Qual seria a quantidade? Se eu parar para pensar que na PA original ali, tá? Tanto faz. O A1 dela, A1 não, que aí já que eu chamei lá de A, vou chamar aqui de B. O B1 dela valia 2. A razão dessa primeira PA aqui, ó, daqui para cá, valia 3. E o último termo dela valia 44. Qual é a quantidade de termos? Vai ficar aqui o Bn não é igual a B1 mais n menos 1 vezes a razão? Então, se eu pegar 44... vamos fazer o seguinte. Depois a gente faz a questão... Essa questão. Vamos apagar aqui. Depois a gente faz essa questão. Beleza? Então, ó. Ficou mais longo do que eu imaginei. Então, vai ficar aqui o se... Vamos escrever com passo a passo agora. B1 da sequência original é 2. A razão vale 3. E o Bn vale 44. Quem é Bn? Bn é igual a B1 mais n menos 1 vezes a razão. 44 é igual a 2 mais n menos 1 vezes 3. Passa para lá, vai dar quanto? 42 igual a n menos 1 vezes 3. Passa o 3 dividindo antes. 42 dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar 1, sobra 1. 3 vai dar 4 igual a n menos 1. Logo, o n igual a 15. Edgar, mas espera aí, eu estou confuso. Por quê? Aqui, a PA que você queria calcular a soma, não era essa que você está usando. Eu sei que não. Mas repara que a quantidade de termos daquela PA lá é a mesma dessa daqui. E essa PA, lá do início do enunciado, ela era mais fácil de utilizar, os valores eram menores. Mas, Edgar, posso dar outra? Pode, não teria problema, tá? Mas assim, eu acho que ficou mais simples, né? Meio preguiçoso para fazer continha, gente. E aí pronto, aqui vai ficar menos 10 com menos 36 vai dar menos 146. Dividido por 2 vai dar menos 146, não é isso? Então vai ficar 7, vai 3 vezes o quê? Vezes 15. Caraca, que questão chata, hein? Caraca, 73 vezes 15, vamos? Essa agora não dá pra fazer de cabeça não, ó. Faço várias continhas de cabeça, mas assim não dou não. 5 vezes 3 vai dar 15, vai 1. 35 com 1, 36, vai dar 3, vai dar 7. Então, resposta. Finalmente, depois de muita conta, que questão chata. Ficou o quê? Aqui vai dar 5, vai dar 9 e vai dar 10. Opa, perdão. Tem um menos, não esqueçam. Menos 1095. Beleza, galera? Então é uma questão um pouquinho trabalhosa, porque envolvia tanto progressão aritmética quanto função composta. Beleza? E ainda um pouquinho de função afim, né? Mas é isso. Uma boa questão. Beleza? Respira fundo e vamos ao exemplo da escola naval. Uma questão bem complicada, tá? Uma das mais difíceis que existe em provas militares para composta. Porque ele te dá uma função definida por duas partes, de acordo com intervalos, te dá outra função também definida em duas partes, de acordo com os intervalos, e pede quem é a função composta FG. Beleza? Ou seja, eu preciso fazer com que aquelas partes, se é f de g, lembrando, qual a anotação que eu falei para vocês, que é um pouco mais simples de entender? Vou até colocar em cores diferentes. Seria f de g aqui, ó. F de g de x. Então eu tenho que pegar a função g e substituir dentro do x da função f. Então eu vou pegar ou essa equação e substituir ali dentro, ou essa. Teoricamente, a gente teria o quê? 4 novas leis. Porque eu teria que pegar isso daqui, jogar aqui, e depois aqui, e essa de baixo também, 4. Só que a gente vai ter que analisar os intervalos, beleza? Pode ser que a gente não precise ter 4 formações. Talvez sim, talvez não. Vai depender dos intervalos, certo? Então, recomendação, pause o vídeo rapidinho e tentem fazer, beleza? E quando vocês tentarem fazer, escreverem alguma coisa, volta o vídeo que a gente vai estar resolvendo. E aí, conseguiram? Sim? Não? Beleza. Vamos fazer juntos então. Quando eu quero colocar a G aqui dentro,
eu preciso entender primeiramente se o x da f, opa, deixou de ser x e passou a ser o quê? G de x é maior ou igual a zero ou é o quê? Menor do que zero. Então eu vou ter que avaliar o sinal dessas coisas, tá? Então eu vou ter que pensar assim, quando que o g de x é o quê? Primeiro, maior ou igual a zero e quando que o g de x é menor do que zero. Então são duas coisas para a gente avaliar. Edgar, não entendi por quê. Gente, de novo, se é f de g, eu vou pegar e colocar o g no lugar do x lá na f. Então, se eu coloquei o g de x aqui, aqui seria o quê? Onde tem x, tudo virou g de... Ah, entendi, Edgar. Tudo onde tinha x, vira g de x. Beleza? Tá bom. E aí, quando eu olho para g, essa primeira equação ela é fácil de perceber que ela é sempre o quê? Ela é sempre positiva. Por que é fácil de perceber? Ué, é uma função crescente, com x sempre maior do que o quê? 2. 3, por exemplo. 3 mais 1, 4. Coloca um maior. X igual a 3, 4, 5. Repara que esse cara continua crescendo. Então, repara que para esse intervalo, isso aqui realmente é sempre maior do que zero. Então, eu não vou nem me preocupar em jogar essa parte, essa equação, nesse troço de baixo. Não vai fazer sentido. Por que não? Porque se essa equação é sempre maior do que zero nesse intervalo, beleza? Eu vou sempre jogar ela onde é maior do que zero. Ah, entendi. Então a gente tem nossa primeira lei de formação da f composta g de x. Qual é a primeira lei de formação? É pegar o x mais 1 e colocar lá em cima. 4 vezes x mais 1 menos 3. Qual é a condição? Eu estou atingindo aqui duas condições. Eu estou botando aqui se o x é maior ou igual a zero e se o x é maior do que 2. Ah, só que falar x maior ou igual a zero e x maior do que 2, na verdade, isso daqui é a mesma coisa que falar que o x é simplesmente o quê? Maior do que 2. Beleza? Então tá bom. E aí, se eu aplicar a distributiva, ó, logo eu tenho que f composta g de x ficou igual a 4x mais 4 menos 3 mais 1. Primeira parte. Faltam ainda quantos? Duas partes. Agora, a que dá mais trabalho é essa equação aqui. Porque essa equação, ela tem tanto uma parte aqui quanto uma parte aqui. Beleza? Para ajudar, vamos fazer o gráfico dela? Quando eu faço o gráfico dessa equação, a gente tem uma parábola com concavidade para baixo. Se a parábola tem concavidade para baixo, certo? Por quê? É menos x ao quadrado. E quais são as raízes? Menos 1 e 1. Então, existe uma parte positiva e existem duas partes o quê? Negativas. Então, essa equação cabe tanto de um lado quanto de outro. Beleza? Tá bom? Então, cuidado. Se ela cabe tanto de um lado quanto de outro, significa que essa equação cabe tanto na lei de formação de cima quanto na de baixo. Então, vai existir... Pera aí, vamos estender isso aqui, ó. Vamos estender, aquela ali foi a primeira. Será que até que vai? Vai existir o 4 vezes essa equação, que é 1 menos x ao quadrado. Beleza? 4 vezes isso, menos 3. Vai existir isso com qual condição? Vai existir uma. Vamos para onde é maior do que zero, que vai ser mais fácil. Se o x for maior do que zero, e aí o x sendo maior do que zero lá para cima, que foi o que eu coloquei, aqui essa aqui, e o x teria que estar entre menos 1 e 1. Galera, faça a interseção. Se o x é maior ou igual a zero, e o x tem que estar... Ah, se é maior ou igual a zero? Bolinha aberta ou bolinha fechada? Bolinha fechada, diga isso. Então, maior ou igual, perdão. Então, se ele é maior ou igual a zero e ele está entre menos 1 e 1, então, na verdade, esse intervalo aqui é qual intervalo? É o x ser o quê? Maior ou igual a zero e menor do que 1. Beleza? Então, tá bom. E aí, se a gente desenvolver, quem ficou sendo a função nesse pedacinho, a composta? F de g de x, aplica a distributiva também, ó. Vai ficar, então, ó, menos 4x ao quadrado.
mais 4 com menos 3, mais 1. Beleza? Achamos que vai ser essa cara nesse intervalo. E o último vai ficar aqui. Eu vou jogar essa segunda lei aqui embaixo, que aí vai ficar feio, né? Que coisa feia, ó. Não era x² menos 3x mais 2? x² menos 3x mais 2. Se eu faço f de g, g de x² menos 3 vezes g de x mais 2. Ou seja, quem é g? Vai ficar 1 menos x² ao quadrado menos 3 vezes 1 menos x² mais 2. Com qual condição, galera? Com qual condição? A gente só usava essa lei aqui de baixo quando x fosse menor do que 0. Só que o x ser menor do que 0, né, ainda precisava ser o quê? É a g menor do que 0. E a g é menor do que 0 quando? Em dois intervalos. Quando x for menor do que o menos 1 ou o x fosse o quê? Maior do que 1. Existem esses dois intervalos. Beleza? Porque lembra que esse x aqui, ó, vou até ajudar aqui, ó, acho que vai ajudar a visualizar. Esse x aqui, lembra que ele virou a própria função. Esse era a própria função. Então vai ser essas duas condições. Menor do que 1 e depois do 1. Então aqui vai ficar o quê? Vai, elevando ao quadrado, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, quadrado do segundo, quarto, né, Edgar? Aqui vai ficar menos 3 mais 3x² mais 2. E aí se eu organizar esse troço aqui, ó, x² mais 3x² com menos 2x² vai dar x². 1 com menos 3, menos 2, mais 2, zerou. Então ficou dessa forma. Com qual condição? E aí aqui que tem um problema. Aqui já tinha o x o quê? Maior do que 2. E aqui? Lembra que o x não tinha que ser menor do que 0 e atingir esses dois? Então vai ser se o x for menor do que o menos 1. Então, para x maior do que 2, é essa lei. Para x menor, peraí, deixa eu escrever, ó. F de g de x ficou igual a x² mais x² se o x for menor do que menos 1. Então, ó, ficou com 3 pedacinhos. Maior do que 2, entre 0 e 1 e menor do que menos 1. Beleza? Seriam os intervalos onde essa função estaria definida. Beleza, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido função composta. Até a próxima. Composta pode ser um